Paz de Jesus, Igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos aqui nos deleitando com a presença de Deus. Muito embora saibamos que lá fora, alguns estão ainda tão distantes, né? Mas, amados, não tem coisa melhor. Não tem alegria melhor do que saber de que Deus está conosco, nos guiando, nos protegendo. O Senhor Jesus nos dizia que o mundo jaz no maligno, que nós estamos como ovelhas no meio de lobos. E ai de nós, queridos, se não estivermos protegidos pelo nosso Deus. Nessa manhã nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, sobre primícias que geram mananciais. Primícias que geram mananciais. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. O sábio Salomão, ele faz um resumo de verdades bíblicas tremendas, princípios que, se obedecidos, nos trarão verdadeiros mananciais de bênçãos em nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Na minha versão diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Aleluia. Quem aqui já não passou por situações difíceis na sua vida? Momentos de desemprego, de escassez, momentos em que as finanças elas se desajustam de tal maneira que começam a atrapalhar todo o restante. Atrapalha a convivência entre marido e mulher, atrapalha a convivência com os filhos, com os amigos. Começa a dar um verdadeiro reboliço na nossa vida. Talvez, se for perguntar aqui aos que estão aqui na igreja, ou até aos que nos escutam nas redes sociais, com certeza muitos levantariam a mão dizendo: eu já passei por isso, por esses apertos, por essas situações. Porque, amados, no mundo em que vivemos, é inevitável que passemos por aflições. Mas nós devemos ter aquele bom ânimo, porque nós estamos em Deus. E Ele já venceu tudo isso. E Ele nos ensina como vencer também. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Nós vimos um resumo que o sábio Salomão fez lá em Provérbios. Mas nós vamos aprender um pouquinho sobre esse episódio, essa história bíblica que está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Grandes lições nós vamos tirar desta passagem bíblica. 1 Reis 17, 8 a 24. E diz assim: então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu:
tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 12 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Aleluia. Deus de amor, Pai eterno, grande és tu, Senhor, grande é o teu amor por nós, grande é a tua provisão nas nossas vidas. Dia após dia, a cada amanhecer, se renovam sobre nós as tuas misericórdias, são derramadas sobre nós da tua graça e do teu amor. Pai do céu, continua, Deus, a falar aos nossos corações. Ajuda-nos a entender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos, Deus, buscar esse entendimento contínuo de te servir melhor, de fazer o melhor para ti, porque de certo tu cuidarás de nós, no nosso viver, enquanto estivermos aqui neste mundo, nos protegendo, nos amando, nos dando a provisão necessária. Obrigado, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Primícias. Primícias, segundo o dicionário, é aquilo que começa, aquilo que está em primeiro lugar, é o prelúdio. Na religião, é a primeira parte de algo que deve ser reservada a uma entidade. São os primeiros frutos colhidos. São aqueles primeiros animais do rebanho. São aqueles lucros, primeiros lucros de um empreendimento. Aquilo que vem primeiro é que nós chamamos de primícias. As primícias da nossa infância. E quando a gente fala em princípios, né, em primícias, aquilo que vem primeiro, lá em Romanos 11:16, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Vocês lembram do aniversário? Quando a gente vai ter aquele momento, né, dos parabéns de alguém, e aí alguém parte o bolo e separa o primeiro pedaço, né? O que significa aquilo? É a honra, não é honra? Eu vou honrar a minha esposa, a minha mãe, né? Eu vou honrar alguém. Então, para quem vai o primeiro pedaço? Se pergunta logo, quem você vai honrar primeiro? E quando a gente fala em primícias, tem tudo a ver com isso, queridos, de você honrar primeiro. A quem honra, honra. Eu lembro até daqueles bebinhos que ficavam nos botecos, né? Que eles botavam lá a pinga e derramavam o primeiro gole. Ele dizia o quê? Esse é do santo, né? Isso já vem, ó, das antigas. Primícias, primeiro pedaço. A gente lembra em Gênesis 4:4 a situação de Abel. Abel, a palavra de Deus nos diz que Abel levou até o Senhor como oferta as suas primícias. Ele honrou a Deus com as suas primícias, a primeira parte. E Caim? O que a Bíblia diz sobre Caim? Aí está lá em Gênesis 4:13.
diz que Caim, ao final de uns tempos, levou a sua oferta. Tem algo diferente aí, querido. Enquanto que um vai nas primícias, a quem honra, honra. O outro, ao final de uns tempos, leva a sua oferta. Josué, quando ele conquista a cidade de Jericó, o que é que o Senhor diz a ele? Vocês não vão ficar com nenhum dos despojos dessa cidade. Vocês não vão ficar com absolutamente nada. Tudo será colocado diante do templo do Senhor. Por que aquilo, querido? Porque era a primeira cidade a ser conquistada ali em Canaã. Era a primícia. E quando nós damos, quando a gente oferta, quando a gente entende esse princípio da primícia, do início, aí vem as bênçãos, o manancial de bênçãos daí por diante. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas são tão diferentes. E Jesus nos ensina isso. Se você for ver lá em Lucas 14, 26, Jesus diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem que entender que ele é primordial. Ele tem que estar em primeiro lugar. Esse é o segredo. Um segredo que o Senhor ensinou ao povo desde os primórdios, que foi passando de geração em geração, e que cada vez mais o inimigo tenta justamente quebrar isso, e fazer com que a nossa mente não entenda esses princípios de Deus, e façamos diferentes. E aí a gente deixa Deus por último, ou nem lembra. Mas esse princípio, queridos, quando ele é observado, a coisa na nossa vida muda demais. É um princípio que gera um verdadeiro manancial. E o que é um manancial? Se você for para o dicionário, manancial é aquilo que mina de água, é um olho d'água, é uma nascente, uma fonte. O que é considerado o princípio ou fonte abundante de algo, que mana cessantemente. Aí tem aquela geração contínua, são mananciais de Deus. Você obedece o princípio, você tem direito ao manancial. Princípio bíblico. Esse contexto que nós lemos, Elias, ele está passando por uma situação muito complicada. Nós estávamos há pouco estudando com o pastor Marcos, na classe da Escola Bíblica Dominical, sobre liderança, e nós aprendíamos um pouco mais sobre o forjar de Deus, né? Que Deus nos forja, Ele trata de nós, e às vezes, de maneira até para nós dolorosa, às vezes é como um martelo batendo mesmo, às vezes é como um fogo que queima mesmo, às vezes nós passamos por situações na nossa vida, amados, que a gente não sabe nem se vamos conseguir passar de fase, de tão complicado e de tão difícil que é. As lágrimas caem, muitas vezes o desespero, depressão, porque Elias, aqui nesse contexto, ele estava passando por uma situação de perseguição tremenda. Porque no período de 931 a 722 antes de Cristo, o reino de Israel ele foi dividido. Tinha o reino do norte e o reino do sul. E no reino do norte vieram vários reis, cada um pior do que o outro. Eram reis maus, perversos. E iniciando esses reinados com Jeroboão primeiro,
e depois passou para o seu filho, que foi assassinado. O assassino assume o trono. Depois veio outro rei que suicidou. E veio outro rei tão mal, até que chegou a Onri. Onri foi um rei de Israel que transformou Samaria em capital. E ele era o pai de Acabe. E chega Acabe como rei, tão mal quanto os outros. Mas Acabe conseguiu ser pior, porque Acabe ainda se casou com uma feiticeira de Baal, que era um dos ídolos daqueles povos gentios da época. Então, aqueles povos que adoravam Baal, porque Baal ajudava para que as plantações pudessem dar frutos, para que caísse chuva, para que houvesse prosperidade. E eles adoravam Baal. E Acabe, rei de Israel do norte, se casa com a Jezabel, que a Bíblia diz que foi uma das piores mulheres que já existiram, porque ela era má. Eles praticamente aniquilaram com os sacerdotes de Deus, os cultos ao Senhor. Eles começaram a exigir que todo o povo adorasse a Baal. Mas Deus levantou Elias, o profeta. E Elias afrontou toda esta hostes malignas de Jezabel. Tem um episódio bem conhecido dos irmãos em que ele pede, para que um holocausto seja feito para Baal e para o Deus de Israel. E que o Deus que verdadeiramente fosse um Deus verdadeiro que queimasse aquele holocausto. Bem conhecida a história. E aquele povo esbravejou, gritou e fez de tudo, e não caiu fogo de jeito nenhum no holocausto lá de Baal, mas no do Senhor dos Exércitos, quando Elias orou, o fogo caiu, A palavra diz que lambeu até a água que estava ao redor. Foi tremendo. E naquele episódio, os sacerdotes de Baal, eles foram mortos. E quando essa rainha Jezabel soube, aí ela quis arrancar a cabeça de Elias a todo custo. E começaram a perseguir Elias. Elias se esconde numa caverna, depressivo, se achando só. Ele até diz ao Senhor, em oração, de que estava só. Mas Deus cuida dele. Deus manda corvos com comida. Ele estava numa caverna onde passava um ribeiro, onde ele podia beber água. Mas aquele ribeiro secou. E aí é quando entra exatamente esse episódio que Deus manda que ele se levante. E o Senhor diz: levanta-te, vai viver em Sarepta, ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Eu fico imaginando a situação de Elias. Ele estava passando por uma situação, ele sabia que Deus conhecia bem a sua história. E quando Deus diz: levanta-te, porque você agora vai ser sustentado, imagina a alegria dele. Opa, meu Deus me ouviu, a coisa agora vai ser só vitória. E ele vai até Sarepta. E aí quando ele chega, está lá a viúva, pegando os gravetinhos. Ele pede água, ela disse: vou buscar. Aí ele disse: aproveita e traz um pão. Aí complicou. Porque eu não tenho pão. Eu só tenho um punhado de farinha, um azeitezinho, que só dá para mim e meu filho. E quando a gente morrer, quando a gente comer, certamente morreremos. Ou seja, aquela mulher já estava numa situação de desespero,
também. Só que existia uma grande diferença, amados. Uma grande diferença. É que Elias, ele estava num deserto, mas Elias tinha um manancial dentro dele. Ele conhecia o Deus de Israel que pode todas as coisas. Ele estava sendo protegido e sustentado por Deus naquele momento. E quando ele vê aquela mulher naquele semblante de desespero, de desesperança dela, Elias dá uma palavra de conforto. E muitas vezes nós somos chamados por Deus exatamente para isso. Independente da situação que nós estivermos passando, o Senhor nos usa para abençoar alguém. E quando a gente entende, amados, esse princípio de Deus, da gente ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade e abençoar pessoas, tem um ditado até que diz, né? Quando eu vejo alguém com uma dor, eu pego a minha dor, boto no bolso e vou lá cuidar da dor dela. É por aí. Mas a primeira lição que eu quero que fiquemos nesta manhã, atentos nessa passagem, é que o poder da simplicidade e da oração é verdadeiro. Há um poder na oração. Elias orou e o Senhor ouviu. Aquela viúva orou e o Senhor ouviu. E eles puderam estar juntos. Elias não tinha água, o ribeiro secou. A mulher não tinha água. O que é que a mulher não tinha? Era o pão, era a comida, era o alimento. Elias tinha a fonte do alimento, o pão da vida, aquele que sacia, o manancial que jorrava de dentro de Elias. Tiago 5,17 diz assim: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Aleluia. Elias orava insistentemente ao Senhor. É aquele secreto onde Deus já está. É você entrar no quarto secreto, falar com Ele. E você ouve a voz de Deus. E Ele direciona os teus passos. Nós podemos perceber também aqui a dependência de Deus. Porque no versículo 9 que nós lemos, diz: ordenei ali a uma viúva que te sustente. Oi, quem foi que ordenou? Foi o Senhor. O Senhor ordenou aquela viúva que sustentasse ao Senhor, que sustentasse a Elias, melhor dizendo. E eu fico imaginando como é que ficou a cabeça daquela mulher, né? Como é que eu vou sustentar alguém se eu não consigo sustentar a mim mesmo? Mas ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu. Elias ouviu a voz de Deus: levanta-te e vai. E ele obedeceu. Nós precisamos, queridos, depender não apenas da provisão de Deus. Nós devemos depender, sim, do Deus da provisão. E quando nós dependemos do Deus da provisão, nada nos faltará. Já dizia o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, nada me faltará. São princípios de Deus que, quando nós internalizamos isso, verdadeiros mananciais vão jorrar de dentro de nós, queridos. E nós vamos poder abençoar outras pessoas também. No Salmo 18, de 24 a 26. Salmos 18, de 24 a 26. Davi diz assim: pelo que o Senhor me recompensou, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Tu te mostras benigno para com o benigno
íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro e inflexível para com o perverso. Os olhos do Senhor estão observando a nossa justiça. O que a gente faz? A nossa pureza. O íntimo do nosso coração. E a melhor coisa, queridos, é ser guiado por Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses é que são os filhos. Romanos 8,14. Mais uma lição que nós podemos tirar daqui, dessa passagem, é que nós podemos sim ser um abençoador. Porque mesmo aquela viúva não tendo nada, ela foi uma abençoadora. E muitas vezes as igrejas, elas fazem algumas campanhas de missões, campanhas de congressos, campanhas diversas, e muitas vezes a gente pensa, puxa, eu gostaria tanto de ajudar, mas eu estou tão apertado, está tão difícil para mim, eu estou sem condição. Mas o que nós aprendemos na palavra é que nós sempre temos condição de fazer algo. Talvez você não tenha condição de fazer muito, mas você pode fazer pouco, você pode fazer o que dá. O importante é que você ouça a voz, ouça a inquietude do seu coração, que o Espírito Santo é quem nos inquieta, e você faça a sua parte, não fique de fora. Você pode orar, você pode contribuir, e você pode ir junto, mas você pode fazer alguma coisa. Faça como aquela viúva, seja um abençoador para o reino de Deus. E aquele deserto que a viúva tinha dentro dela, começou a mudar, através da palavra do profeta. 1 Reis 18:10, nos diz que o rei Acabe procurou Elias nas nações, reinos da terra, nas 4 extremidades e não o encontrou. Por quê? Porque Deus era o refúgio e fortaleza dele. O mal não vai atingir a tua casa. O inimigo não vai tomar conta da tua família, dos teus filhos. Porque o Senhor dos exércitos, Ele cuida de ti. Ele é o nosso Deus, amados. Toma posse, creia, Ele não falha. Coloque-se na brecha, ouça a voz do Senhor, obedeça aos mandamentos dEle, siga os princípios, e as bênçãos virão. O Senhor, Ele quer cuidar de nós. Uma outra lição importante que tiramos aqui é justamente sobre as oportunidades que temos de servir ao Rei. Oportunidades de servir ao Rei. Quantas e quantas pessoas deixam o cavalo selado passar na frente? Porque na nossa vida é assim, surgem oportunidades que às vezes é uma vez só. E nós temos que tomar posse daquela oportunidade. Oportunidade de servir, de ser útil. Porque cada vez que nós fazemos como a viúva fez, mesmo no aperto, a gente se esforça em fazer algo em prol do reino, o retorno vem, a bênção vem. Nós somos chamados para trazer esperança aos desesperados. Nós somos chamados a obedecer à voz do Espírito Santo. E aí no versículo 16, nós podemos ver o sentido de tudo isso. Que diz assim: a farinha da vasilha não se acabou. Não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que Ele falara por intermédio de Elias. Aleluia. Aleluia. A oferta ao Senhor, amados, ela transborda, ela prospera, ela multiplica em abundância na nossa vida. E quando a gente entende esse princípio, a nossa vida é tão diferente. As finanças se equilibram. Aquele pouco se transforma em muito. Vocês lembram lá da multiplicação dos pães e dos peixes? Quando Jesus pergunta: o que vocês têm? Só temos
2 pães, 5 peixes. Não é isso? E o Senhor vai e multiplica. O que é que você tem para dar ao Senhor? Será que quando Jesus te perguntar o que você tem, você vai dizer eu não tenho nada? Tem um episódio na palavra de Deus que é um marcante. É um episódio, é uma história aqui que Jesus nos revela através da sua palavra, onde uma mulher, ela pôde demonstrar a diferença entre preço e valor. Aliás, nós temos 2 situações dessas. Nós temos aquela primeira situação de Lucas 21, 1 e 2, que diz assim: Jesus observava os ricos que colocavam as suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre, ela contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Diferença entre valor e preço. Os discípulos de Jesus estavam olhando o preço que aquelas pessoas ricas estavam depositando. Jesus olhou o valor que estava no coração. E Jesus diz: esses daí estão dando o que sobra. Ninguém está vindo com primícias, com honra. Ninguém está vindo com entrega total. Agora é aquela ali não. Aquela ali tem um valor especial. Não é o preço das 2 moedinhas, não, é o valor que isso tem diante de Deus. O outro episódio é aquele da mulher do vaso de alabastro. Porque o vaso de alabastro, naquela época, as mulheres costumavam guardar um perfume caro, para que, quando ela fosse casar, ela pudesse vender aquele precioso perfume e fazer as suas núpcias, suas festas. Mas aquela mulher recebeu uma bênção de Jesus. Ela foi agraciada por Deus. E ela fez exatamente como o salmista Davi diz: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? E aquela mulher procurou de certo o que ela tinha de mais precioso, e era aquele vaso. E ela vai no meio de homens reunidos, que não era normal, uma mulher pecadora, como muitos lá disseram, e ela quebra aquele vaso, derrama aquele perfume, ela se derrama diante do noivo, diante do Senhor Jesus. Isso está lá em Marcos 14, 8 a 9, quem não leu, depois leia com atenção. E diz assim: ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluias. Pois é, amados. Quando nós nos derramamos diante do Senhor, aí sim nós o agradamos. Lembra daquela passagem? Onde em Lucas, ele diz: deem e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E eu lembro do pastor Silas Malafaia falando do saquinho de pipoca, que você bota, né, a boa medida no saquinho, depois você empurra, né, para caber mais, bate, né, e até que transborda a pipoca. É assim que Deus faz, amados.
Se você coloca diante de Deus as primícias de tudo que você conseguir, as primícias do teu tempo, as primícias da tua vida, as primícias dos teus bens, dos teus recursos financeiros, todo o resto será abençoado. É acordar cedo, já orando, entregando o teu dia ao Senhor. E você terá um dia abençoado. É você receber o seu salário e você honrar a Deus com o primeiro pedaço. Esse aqui é do Senhor, não faz parte mais do meu orçamento. É você se doar como aquela viúva pobre. Apareceu outra situação, eu vou servir ao meu Deus. Através de uma cesta básica, através de uma disponibilidade de ficar no trânsito da igreja, na recepção, de dirigir, de estar num grupo de louvor, de estar num pequeno grupo multiplicador. Eu vou servir ao Senhor. Esse é o segredo da multiplicação dos bens na nossa vida. Paulo reforça isso em 2 Coríntios 9, 6 e 10, e ele diz: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, que semeia com fartura também colherá com fartura. E cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Aleluias. É necessário, amados, fé em Deus. É necessário fé nas promessas de Deus. Como aconteceu com Elias, como aconteceu com essa viúva. Eles creram, eles obedeceram. E a coisa transbordou. O versículo 15 e 16 que nós lemos diz: ela foi e fez conforme a palavra do profeta Elias. Assim ele e ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor. Eles comeram durante muitos dias. E a palavra era justamente essa: eles teriam alimento até que a chuva voltasse. Mateus 6,33, tão conhecido, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as coisas da terra, vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Nós aprendemos nesta manhã, amados, primeiro, que há um poder na simplicidade e na oração. Um poder tremendo. A necessidade de dependência de Deus. Você pode sim ser um abençoador, independente da sua situação atual. Atenção, muita atenção às oportunidades de servir aos reis dos reis. E nós somos chamados para trazer esperança aos que não têm esperança. Nós devemos obedecer ao toque do Espírito Santo. E é necessário fé em Deus e nas suas promessas. Exatamente por isso que nós iniciamos essa ministração, dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, com as primícias de toda a tua renda. Assim, os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares, os teus tonéis transbordarão de vinho. Que o Senhor, pois, queridos, nos abençoe, nos faça entender a sua palavra, que é suficiente para a nossa vida, que nós possamos colocar em prática esse ensinamento do Senhor, obedecer a esse princípio e entender: a quem honra, honra. E quando nós damos honra primeiramente a Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não se preocupa com cartão de crédito.
Não se preocupa com o botijão de gás, não se preocupa com o boleto do fornecedor, não se preocupe com amanhã. O Senhor cuidará de todas as coisas. Coloca a tua vida na mão dele. Entende o trabalhar de Deus no íntimo do teu coração. E aí sim, você verá o quanto ele é capaz de cuidar e dar provisão, e não faltará farinha, não faltará azeite para você e para a tua família e para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Marcos, vamos encerrar a oração do pastor.